Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para conversar com vocês sobre situações muito importantes, assuntos muito sérios que mexem com a gente, mexem com o nosso emocional, mas que finalmente nós estamos podendo olhar para eles de um modo muito melhor do que a gente conseguiu fazer nos últimos anos que nós tivemos aqui no nosso país. Infelizmente, o discurso que fala de violência, que aborda as questões de violência, ainda tem sido utilizado como uma ferramenta política muito nefasta, né? E cada vez mais oportunistas tiram proveito desse tipo de situação. Gente, hoje eu quero apresentar para vocês, que passou aqui, essa criaturinha aqui, ó, que algumas pessoas estavam querendo que eu mostrasse, né? É mais um elemento aqui que vem incorporar aqui o nosso Portal do José, é o Batatinha. Batatinha, fica quieta aí, Batatinha. Muitas pessoas estavam perguntando, né? Que eu adotei um bichano, enfim. Então tá hoje aí para vocês, para dar até uma leveza aqui no nosso encontro de hoje. Espero que Batatinha não venha aqui novamente. Bom, se você está chegando agora no nosso portal, venha participar aqui das nossas discussões junto com o Batatinha. Você que é muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, enfim. E participe das nossas atividades aqui que todos os dias eu faço. Eu abro um chat aqui, um bate-papo para conversar com vocês ao vivo, antes de entrarmos no ar. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que você tem à disposição aqui do YouTube para você prestigiar o seu portal predileto, o seu canal predileto. Tá bom, gente? Então, vamos seguir em frente. Gente, um assunto muito importante que ontem aconteceu e passou de um certo modo despercebido aqui no Brasil e que tem a ver com situações estruturais do país que nós queremos ser no futuro, um país decente, um país civilizado. Ontem, o presidente da República sancionou uma lei. Essa lei é uma lei muito importante, mas ela tem que ser focalizada também sobre alguns aspectos. Do que eu estou falando? Lula sanciona a lei para criar 1 milhão de vagas com 7 horas de aulas. Governo federal vai transferir recursos para municípios e estados ampliarem número de matrículas em tempo integral. Gente, a única solução para uma nação se emancipar é através da educação, do conhecimento. Foi assim com todas as nações que saíram de situações muito precárias para nações civilizadas. Podemos ir lá para os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlândia, enfim. Podemos ir também para o Japão, podemos ir para a Ásia de uma maneira geral, os países asiáticos. Alguns viviam numa situação de feudalismo, né, o pós-feudalismo, ainda nos anos 40, anos 50, e hoje se converteram em potências tecnológicas. O que diferencia essas nações da nossa? O povo brasileiro é um povo com menos qualidades, é um povo com menos conhecimento, menos cérebro, menos possibilidade de aprender e de transformar a nossa realidade numa realidade melhor? É claro que não, né? Nós temos as mesmas condições humanas. Não tem nada de psicológico, psicanalítico, de matriz de um povo, matriz de outro povo. Não tem nada a ver. As questões são oportunidades, são estruturas que possibilitem que as pessoas se emancipem, né? As pessoas ganhem uma autonomia, possam construir cada vez mais uma situação de conforto pessoal que também se reflete numa situação de paz social, de conforto social de uma maneira geral. Só que tem uma questão aqui no Brasil. Esse 1 milhão de vagas que está sendo criada, né, ele está muito aquém do que nós precisamos para essa emancipação, porque o Brasil tem 47 milhões de jovens matriculados nas escolas. O propósito é de se chegar até o ano de 2026 com 3 milhões e 200 mil pessoas, jovens, né, estudando em tempo integral. É uma meta, gente, que vai alcançar aquilo que foi projetado para o ano de 2014. Então a gente vai chegar com 10 anos de atraso numa meta que foi proposta pelo plano plurianual lá atrás para 2014. Então é necessário que a gente jogue luzes sobre essas questões, porque os grandes veículos de comunicação simplesmente não estão tocando nesse assunto, né? De se priorizar, de se fazer uma cruzada a favor da educação. A gente não vai ver debate sobre isso na Globo News, na Globo, no SBT, na Band, na CNN. Ninguém vai se ocupar disso, dessa importância de se ter uma nação escolarizada, uma nação que vença todos os seus atrasos para se converter numa nação que possa competir, como outras nações fizeram, né, com um mundo melhor, esteja no mundo melhor, no mundo mais civilizado. Nós precisamos sair dessa posição de Brasil colônia, Brasil que só exporta commodities, para processar, para fazer produtos aqui no nosso país, porque nós temos condições para isso, né? Enfim, mas é uma situação meritória. Agora,
a gente precisa jogar luzes sobre essas questões. O nosso canal tem essa responsabilidade, né? Para apontar para onde é que nós devemos e podemos chegar. Vocês poderiam pensar, pô, mas tem dinheiro para isso? Dinheiro tem, só que o dinheiro do orçamento do nosso país, a maior parte é designado para pagar juros da dívida. 48% do orçamento todo vai para rolar dívida, pagar dívida, e 3% para a educação. Um país que gasta muitas vezes mais com pagamento de dívida do que com educação, de fato a gente vai ficar patinando, enfim. Mas espero que essa questão seja colocada cada vez mais em debate aqui no nosso país. Lula sanciona a lei para ampliar a oferta de vagas na educação básica em tempo integral. Precisamos tirar muito tempo atrasado, né? Bom, aí virando um pouco a página, entrando no outro assunto, PGR pede relatórios da ABIN e Aras vê fato novo para reavaliar condução de Bolsonaro na pandemia. Gente, esse fato se deu no sábado. Somente hoje a grande imprensa começa a tratar desse assunto. Ninguém falou absolutamente nada. Vamos ver agora se o Grupo Globo entrando para informar a sociedade que isso aconteceu. Que o senhor Augusto Aras agora está mirando a figura do ex-presidente da República, o inelegível, se alguma coisa acontece, né? Porque o que nós estamos vendo é premiação do genocida depois de tudo que ele fez contra o povo brasileiro, enfim, com a omissão absoluta da Procuradoria-Geral da República. É o que tudo indica, o senhor Augusto Aras está querendo uma recondução, né? Está trabalhando firme para isso. Mas se depender do nosso espaço aqui, de outros tantos que a gente tem contato, nós vamos fazer uma campanha permanente para que isso não aconteça. É o Brasil dar um salto gigantesco para trás. Bom, e aí o inelegível, enfim, ele continua dentro dos espaços, né, que estão sendo permitidos pela falta de comunicação de assuntos governamentais, porque a gente tem sempre feito essa observação, aparece sempre o oportunismo, o pilantra, o estelionatário de uma maneira geral. E ele veio a público, mais uma vez, fazer uso do discurso da violência como uma ferramenta política dos inescrupulosos, né? Ministro de Lula quer investigar Polícia de São Paulo por ter sido agressiva na caçada a bandido que matou PM. Aí ele coloca embaixo, não precisa queria dizer ser, né, mas ele escreveu sem. Não precisa ser um expert para entender os motivos da reclamação mais de um cupincha do descondenado. Reação imediata que não parece proporcional ao crime cometido. Gente, qualquer pessoa em sã consciência atesta exatamente isso. Morreu um policial, um trabalhador, enfim, foi assassinado numa situação ali absolutamente estranha, né? Um tiro de longe, que tudo indica. E, na sequência, nós temos 10 mortos numa comunidade. Está se falando hoje em 19 mortos. Esse número pode chegar até essa marca, né? Terrível, enfim, com as pessoas todas da comunidade que têm falado, dizendo que houve ali uma série de violências, enfim. São situações que merecem uma análise correta, uma análise honesta, né? Mas exigir que essa gente faça análise correta de alguma coisa é muita ilusão, né? O Dudu Bananinha também está envolvido aí com situações de malversação de dinheiro público, né? Viajou para a Argentina, gastou dinheiro público para corromper, né? Ou para participar de uma tentativa de fraude no nosso sistema eleitoral, enfim, a questão que precisa ser levantada também. E ele também publicou alguma coisa nesse sentido, né? Está aqui atacando mais uma vez o governo. Bom, gente, e os policiais, né, muitas redes, reverberaram isso, a parte adoecida da sociedade brasileira, vê isso com muitos bons olhos, né, eliminar pessoas suspeitas, comunidade, favelas, enfim. Perfis nas redes sociais atribuídos a policiais celebram mortes no Guarujá. Gente, é o discurso que distrai a sociedade, ou as sociedades de uma maneira geral. É um fenômeno recorrente em países com grandes abismos sociais. Situações de violência como essas não acontecem nos países que equalizaram as suas desigualdades. Países como a Noruega, a Normandia, Finlândia, Dinamarca, enfim, países europeus, países da Ásia, o Japão, enfim, China, Coreia do Sul, enfim, todos esses países não têm esse tipo de situação. Olha só, isso aqui é uma foto de uma prisão em El Salvador, um país que tem pouco mais de 6 milhões de habitantes e que tem uma superpopulação carcerária gigantesca. E o IDH
de El Salvador está lá embaixo, né? Com grotões de miséria, pessoas que não conseguem se alimentar, comunidades sem instrução, comunidades sem educação, sem futuro, sem perspectiva, e que criam espaços para que pessoas transgridam, as pessoas se joguem no crime. Esse é um fenômeno que não tem como ter uma diferença, gente. Se as causas são dadas de um modo, vai acontecer uma situação do outro. E aí o que acontece? A sociedade é bombardeada com discurso que a violência tem que ser combatida com violência, você fica focado naquilo, você não quer saber de ninguém fazendo violência, então você acha que tem que combater com a violência. Surge oportunista falando desse assunto e a coisa vai cada vez mais distraindo a sociedade dos seus principais problemas educacionais, sociais e econômicos. Tem uma matéria que eu vou compartilhar com vocês aqui da BBC News, que diz que onde ficam as prisões mais superlotadas da América Latina. Vocês vão ver que os problemas são corriqueiros na América Latina inteira, né? E aí, gente, para mostrar para vocês aqui, as cenas estão aqui, né? Para mostrar para vocês o que acontece e como é um fenômeno recorrente, vou colocar para vocês aqui um trecho aqui de um documentário do Walter Salles chamado Notícias de uma Guerra Particular. Esse documentário tem 25 anos. E as cenas são essas aqui, que vão continuar a se repetirem enquanto a gente não equalizar, como fizeram as outras nações, as nossas desigualdades sociais. Esse é o fato, gente. Vamos acompanhar aqui um trecho. Nós temos um caos aqui dentro. Os garotinhos tudo com 15 anos, entende? Não sabe quem faz a liderança, um dá tiro com o outro. É uma estupidez permanente. O juiz com Sig Sauer, o garoto com uma R15. As cenas são de 25 anos atrás, né? O traficante está fugindo pela janela. Olha, Serginho, os policiais não param de atirar. Agora tem outro traficante tentando escapar pelo lado esquerdo. Ele vai pular, atenção. Gente, eu não vou colocar mais, porque eu não sei se vai ter problema aqui com a plataforma, tá? Enfim, mas eu vou colocar esse vídeo todo disponível para vocês verem que o assunto vai ser um eterno enxugar de gelo se essas questões não forem enfrentadas no seu cerne, na desigualdade social, a má distribuição de renda, a criação de cada vez mais de contingentes gigantescos de pessoas excluídas da sociedade. Então o cara nasce como bicho, ele se alimenta como bicho, ele é tratado como bicho, ele dorme como bicho, aí ele vem para o asfalto, né? Aí todo mundo espera que esse cidadão se comporte como um cidadão britânico, um lorde, é muito complicado, né? A violência por si só, a desigualdade social por si só não explica a violência geral. Existem situações também que merecem estudos, mas o ambiente está dado, né? Enquanto a gente não enfrentar essas questões de maneira muito contundente, essas situações se repetirão. E aí o discurso dos oportunistas, né? Mas que em países tão pequenos como El Salvador, vão ganhando situações como essa aqui. Gente, lá foi criado nesse país a maior penitenciária da América Latina com 40 mil vagas. E o presidente lá de direita, ele faz o discurso também de combate à violência, só que lá, pelo menos, ele fez alguma coisa, né, dentro dessa ideologia, que o inelegível, deixou de fazer, não fez absolutamente nada, nem um centavo direcionado pelo menos, dar uma condição, né, aplacar a situação aqui das pessoas que estão envolvidas nesse universo do crime aí, ou da violência, né? Aqui é o presidente lá, o Nayib Bukele, indo inaugurar essa penitenciária. Mas o que aí tem várias cenas, né? Ele está sendo aqui. Vai visitando todas as instalações, né? Raio-X, enfim. Gente, é um aparato assim. É um negócio impressionante. Aqui uma cena aérea do tamanho da penitenciária. Acho que dá para a gente ver aqui. É um negócio mastodôntico, gente. É uma penitenciária que tem o tamanho equivalente a 23 hectares, né, equivalente a 7 campos de futebol, estádios de futebol. É um negócio impressionante, né? E esse tipo de discurso aqui, a área interna, enfim, vou colocar o vídeo para vocês aí, quem tiver curiosidade, né, para ver como é que esse discurso ele
ele mobiliza as pessoas. As pessoas se sentem ali com alguém que está fazendo algo, né, para combater a violência, enquanto as causas da violência são muito anteriores a essa situação dramática que a gente tem na América Latina e que acontecerão sempre aqui no nosso país enquanto essas questões todas não forem iluminadas, forem discutidas, forem debatidas e provocarem cada vez prioridades maiores dos governos para esse enfrentamento dessas situações, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, um abraço do Batatinha para vocês, tá bom? Tchau!